De volta com o Educador Entrevista. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de alguns cursos do Claretiano. Hoje eu estou na companhia aqui da professora Regiane Arantes, que é do curso de Contabilidade. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Também o Renato Violim aqui, da Computação. Obrigado pela participação. Obrigado, boa tarde. Luciano. Boa tarde e obrigado pela oportunidade aqui de estar explorando e explicitando os nossos cursos. Bom, eu acho que é interessante essa possibilidade de falar dos cursos e principalmente do mercado profissional de atuação, ainda mais para os nossos jovens aí que estão assistindo o programa e que estão na dúvida ainda, né, do que cursar, o que procurar. Regiane, quando a gente pensa, né, na questão específica, né, das ciências contábeis, foi uma estrutura que evoluiu e que se transformou ao longo do tempo e que não para de se transformar, e com isso o profissional também tem que estar em transformação para essa nova realidade da contabilidade. Exatamente. O profissional que existia antigamente, aquele protótipo, né, do guarda-livros, aquele senhor com óculos aqui na ponta do nariz, aquela mesa lotada de papéis, de livros, não sei o quê, isso já não existe mais, né? Hoje, aí depois do guarda-livros ele passou a ser o contador, o contabilista. Aí passamos por uma outra evolução, né? Que até então nós tínhamos os cursos técnico de ciências contábeis, né? E aí ele foi, desde 2015, ele deixou de ter o direito a ter registro no CRC, né? Aqueles que já tinham permanecem, agora os novos não podem ter o registro. E aí também entra o nosso colega, né, a parte de ciência da computação, né, que vem agregar mais a realidade do contador. Porque aquele serviço mecânico, aquele serviço braçal que existia antigamente, já não está deixando de existir, né? Ainda existem alguns contadores que ainda estão trabalhando como aquela época, e que, de qualquer forma, ele vai ter que mudar, até para atender as demandas do novo empresário. Né? O empresário hoje demanda mais do contador, porque ele está ao lado do contador desde antes dele abrir aquela empresa, né? O contador é aquele profissional que está sempre ao lado dele. Então, pergunta, olha, consulta a gente, né? Então, a parte braçal deixa de ter e a gente tem mais tempo livre para dedicar a esse empresário que tem as exigências maiores do que os de antigamente. Porque exatamente isso, surgiram essas novas demandas, né? E com essas novas demandas a gente acaba deparando com isso, né? Informações têm que ser mais ágeis, né? Até para a própria análise de fluxo de caixa de uma empresa, de investimentos, enfim, né? No gerenciamento nesse mundo ágil que nós vivemos hoje. Exatamente. A gente costuma comentar que tem um médico, né, que cuida do paciente, pessoa física. E nós temos o contador que cuida da saúde da empresa. Então, por meio dos dados, dos números, né, como se fossem os exames que nós, pessoas físicas, fazemos, então o contador também tem os números daquela empresa, que graças à computação, né, nos ajuda muito, né? Sem dúvida. Então, a partir daqueles números, nós conseguimos ter uma análise melhor dessa empresa. Olha, você tem que verificar se o endividamento está muito alto, a parte de juros bancários. Então, conseguimos fazer ser um consultor, na verdade. Então, isso nos libera tempo, tá? Aos sistemas que nós temos informatizados, nos deixa com mais tempo para poder ser esse parceiro do empresário. São novas atribuições. São novas atribuições. E, Renato, a mesma coisa que a computação, né? A computação, ela ainda tem um fluxo maior de mudanças de ano a ano e também numa gama, né? Porque quando a gente pensa de formação na área, ela é ampla e tem ramificações. Sim, exatamente. No caso até do Claretiano, nós temos vários cursos na área da computação, né? Que a gente costuma dizer área da informática ou área da TI, né? É o termo mais utilizado atualmente, que é tecnologia da informação. Que
que é justamente para atender essas necessidades específicas de vários nichos, né? Um exemplo, a licenciatura em computação é para atender uma demanda de professores na área da computação, e os cursos tecnológicos, por exemplo, análise e desenvolvimento de sistemas, gestão da tecnologia da informação, para atender às necessidades de empresas, né? Como vocês estavam conversando aqui. E é uma área que não para de evoluir, né? Então, assim, o profissional, né, que a gente até fala enquanto professor para os nossos alunos, que é uma área que você nunca vai deixar de estudar. Se você deixar de estudar, você vai ficar defasado rapidamente, né? Não é um assunto que você aprende hoje e aquilo que você aprendeu hoje vai ser usado por 10 anos. Daqui 10 anos o conhecimento de hoje já não é mais aplicável. Exatamente. É uma área que continua, né? E graças a essa evolução ela vai dando suporte, né? À tomada de decisões, à automatização das rotinas, no caso de escritórios, contabilidade e tudo mais, né? E isso faz com que o profissional também tenha que ser um profissional que tenha uma visão mais ampla de outras áreas, né? E a gente acaba vendo isso, né? Às vezes a gente tem um aluno aí que está nos assistindo que pensa, mas eu também gosto de biologia, ou eu também gosto de tal setor. Às vezes a informática abraça nesse sentido porque ele vai trabalhar nos outros segmentos. Isso que você colocou muito bem, hoje é o que é o diferencial do profissional. Então, até alguns anos, o profissional ele tinha que ser extremamente técnico. Olha, o que a gente chama, né, no termo da computação de escovador de bit, é o cara que só programa, senta e lida com a máquina. Hoje, a demanda das empresas e do mercado exige uma pessoa que seja mais multidisciplinar. Então, ela tem que ter o conhecimento técnico da computação, mas tem que transitar na área que ele está interessado. Por exemplo, se ele for atuar numa empresa que trabalha com bancos, por exemplo, ele tem que conhecer de banco. Se ele for trabalhar numa empresa de contabilidade, ele tem que conhecer daquilo. Então, ele precisa de ter esses conhecimentos, não só técnicos da informática, mas sim, né, do negócio. E esse perfil de profissional é o profissional mais valorizado dentro das possibilidades de atuação. Essa pessoa que tem o conhecimento técnico e consegue transitar na parte de negócio, que a gente chama, no business da empresa, ele realmente é muito valorizado e é pensado no mercado. Perfeito. E é muito interessante isso, né? Ter essa gama de possibilidades de formação, tanto na área contábil, que também não é fechadinha quando a gente pensa, né? Às vezes o profissional na área contábil tem que se adaptar àquele perfil de empresa, ao segmento, entender daquele mercado específico, né? Assim como a computação, e a gente percebe uma inter-relação cada vez maior profissional, né? De tentar entender um pouquinho do que o outro faz para construir estruturas de informação, estruturas de comunicação, estruturas financeiras, de uma maneira mais dinâmica. Sim, o que a gente diz, né? Quanto mais o profissional, o analista de sistemas, o analista de negócio, o arquiteto, que hoje existem vários nomes aí para esse tipo de profissional, quanto mais ele conhecer do negócio que ele está atuando, mais o resultado vai ser mais positivo, tanto em custo, que é redução de custo no desenvolvimento, na produção, quanto em satisfação do cliente que está contratando, né? Então, assim, até é interessante que até o nosso espectador pode confirmar, pesquisando na internet aí, que na crise a área de TI não para de crescer, porque a crise em diversos setores favorece a área de TI. Por quê? Porque é onde as empresas buscam enxugar, buscam cortar custo, buscam agilizar processo, e é aí onde a computação entra com toda a força para tentar otimizar processo, agilizar, e é onde esse profissional não para de ser requisitado, né? E, Regiane, uma coisa que nós vemos interessante também no Claretiano é a história hoje muito comum da dupla formação. A pessoa faz curso numa área, depois vai lá, quer continuar estudando, né, encontra esse suporte, né, até na questão de aproveitamento de disciplinas de áreas comuns, né, enfim, acaba se tornando um profissional mais preparado para esse mercado dinâmico que nós temos hoje. Isso. E
Isso daí, nós temos áreas, na contabilidade nós temos áreas complementares, né? Então, nós temos também, vamos falar assim, administradores que depois complementam a sua formação com a contabilidade, ou contadores que muitas vezes optam por fazer uma segunda graduação em administração. Querendo ou não, são atividades que se complementam, né? E você falou no começo da pergunta sobre essa especialização. Isso daí também acontece na área contábil, de conhecer não só da parte técnica, mas conhecer o negócio do cliente. Isso daí também tem uma vertente, né, para o profissional da contabilidade. Também tem essa possibilidade de você, eu quero montar um escritório, mas eu gosto muito de trabalhar com entidades sem fins lucrativos. Eu mesma conheço vários escritórios em São Paulo e em Ribeirão Preto, que eles são focados, eles só atendem, só fazem a contabilidade, né, dessas entidades sem fins lucrativos. E assim em outras áreas. Então isso é uma coisa que tem se tornado cada vez mais comum também na área contábil. Perfeito. Eu quero agradecer a participação de vocês, né? Espero que a gente tenha outra oportunidade ainda de aprofundar mais ainda esses dois temas. Tenho certeza que a gente conseguiu sanar algumas dúvidas, mas deixou essa pontinha de curiosidade aí, né, para os futuros alunos, e deixar o convite também para outras conversas. Regiane, obrigado pela participação, e ao Claretiano também por disponibilizar esse bate-papo. Ok, nós que agradecemos. Eu agradeço a oportunidade, né? E convidar aí o espectador a visitar o nosso site para conhecer mais detalhes dos nossos cursos, né? Que lá tem uma descrição e também tem os nossos contatos, telefone e e-mail, né? Caso alguém tenha uma dúvida mais pontual de um ou outro curso. Como eu disse, no caso da computação nós temos 4 cursos na área, né? Então cada um com uma especificidade que está explícita no site, mas pode ser consultado junto comigo lá pelos nossos contatos. Maravilha. Certo? Bom, no próximo bloco nós continuamos falando dos cursos Claretiano com mais 2 profissionais, explicando um pouquinho mais, né, das suas áreas, tá certo? De volta com o Educador Entrevista, estamos falando aqui com os professores do Claretiano e explicando um pouquinho, né, das várias áreas profissionais de formação que o Claretiano oferece. Vou falar com o professor Aloysio Oliveira, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Eu que agradeço a presença, Luciano, é uma enorme satisfação estar aqui falando da nossa instituição para vocês, né? Também com o professor Edson Nardi, obrigado pela participação, boa tarde. Eu que agradeço, navegantes da TV Educadora, boa tarde. Bom, Aloysio, você foi formado pelo Claretiano em literatura, né? Hoje está tanto no Colégio São José quanto no curso de pedagogia, então já está enraizado aí nessa família de formação claretiana. Isso é. A minha formação foi em letras, né? Eu me formei em letras pela instituição em 2006 e aí eu entrei no Colégio São José dando aula de teatro e aí fui entrando assim aos poucos, aí passei a assumir a disciplina de literatura no colégio e tive o convite da coordenadora de pedagogia para ministrar uma disciplina chamada Teatro e Musicalização na sala de aula. E aí, como eu tenho experiência também em formação na parte de teatro, então calhou as duas coisas que tem tudo a ver, né? Elas são áreas afins. E hoje a gente percebe cada vez mais a necessidade disso, né? Do uso dessas ferramentas como elemento pedagógico. Isso. A ênfase, né, dessa disciplina é utilizar o teatro como ferramenta pedagógica. De que forma isso auxiliará o aluno e também o professor, né? O professor como a pessoa responsável que vai comandar, né, esse jogo teatral, essa oficina teatral, pensando sempre no desenvolvimento cognitivo do aluno, entendeu? Perfeito. Então não é, por exemplo, uma formação de atores mirins, é realmente ter essa arte, essa linguagem artística como uma ferramenta a favor, né, em prol da formação educacional do aluno. Sem dúvida. Professor Edson, né, na filosofia,
né? A gente vê na história da filosofia também muito isso, né? Muitas vezes a gente fala dos filósofos, o pessoal pensa naquele sujeito parado, só imaginando e pensando, sim, né? sim. Mas as grandes sacadas filosóficas se dão, e científicas também, se dão com alguma ação, né? Com alguma Sim. provocação, com algum fato, né? E ter essa possibilidade dessa dinâmica é interessante, inclusive, né? Para a reflexão do ser pedagógico e da formação do indivíduo aí. Sim, tanto é assim que, para que vocês tenham uma ideia, no surgimento da filosofia, as grandes indagações surgiram a partir das relações que o indivíduo mantinha com a natureza, nos encontros. Um exemplo típico que nós damos, por exemplo, é o simpósio grego. O que seria um simpósio? Era um momento em que as pessoas se encontravam para beber, comer e filosofar. Ou seja, a filosofia ela não surge a partir do ato isolado de alguém que, de certo modo, se afasta do mundo, mas, na verdade, ele está no mundo, vive o mundo e indaga, afinal, o que é esse mundo que lhe apresenta tantas coisas interessantes e que o leva a realizar perguntas, né? E é isso, aquela imagem típica que nós temos do filósofo, que costumeiramente nós associamos, que é visível, por exemplo, na arte de Rodin, de alguém sentado cá consigo mesmo, fechado em si mesmo e pensando, é uma imagem, digamos, que não corresponde ao que é o fazer filosófico. É um clichê aí. É um clichê, sem dúvida. Ele não representa o fazer filosófico. E aí, muitas vezes, você tem essa questão que eu acho fundamental nos dias de hoje, né? Que são essas formações críticas de leitura da sociedade, no momento que a gente vive uma dificuldade realmente de total desconforto e de leitura da situação, né? Eu acho que nas redes sociais a gente vê isso, por exemplo, nesse período eleitoral, né? Um fato com duas interpretações completamente diferentes, né? O tempo todo a gente vê isso nas redes sociais, né? Olha, candidato X foi entrevistado, acabou com os entrevistadores. Não, os entrevistadores que acabaram com o candidato. Né? Exatamente. Eu fico pensando nos filósofos observando o mundo de hoje, né? Sim, de fato, e diga-se de passagem, ontem à noite houve uma entrevista, digamos, polêmica, né? Isso porque a análise que se faz dela faz com que grupos distintos se posicionem de modo totalmente diverso em relação ao mesmo fato, né? Mas isso mostra, primeiro, a necessidade de uma formação investigativa, crítica, criteriosa, que permita a pessoa sair dessas paixões e começar a analisar aquilo que se apresenta de um modo, entre aspas, menos apaixonado, né, e mais racional, né? E em razão de outros fenômenos que nós temos atualmente, tais como a pós-verdade, que é uma questão que tem trazido muitas preocupações na sociedade, enfim. E, é claro, esses radicalismos, mais do que nunca, nós precisamos nos arregimentar desses instrumentos para ler a realidade, os discursos com maior qualidade e rigor, para não corrermos o risco de sermos manipulados, né, conduzidos, né? Daí a importância da formação em filosofia. Exatamente. A ideia é você adquirir um ferramental que te permita olhar o mundo de modo mais atento, não se atendo tão somente a respostas prontas, mas indo a, digamos, aquilo que está além da resposta dada, construindo um sistema de ideias que permita a você verificar o que está por detrás dos discursos, enfim. E mais do que nunca, nesse momento que nós temos, com esses adventos todos de fenômenos, os mais variados, populismos, os vários ismos, né? Mais do que nunca é necessário o fazer filosófico, a indagação filosófica. Uma outra questão que remete diretamente aí, né, Luiz, é a questão, hoje em dia, da pura e simples interpretação de texto, né? A gente vê a dificuldade das pessoas interpretarem texto e muitas vezes as próprias brigas nas redes sociais refletem isso. As pessoas estão dizendo a mesma coisa e não concordam. Sim, E cada um defendendo, né, uma ideia completamente radicalista daquilo que você está... foi o que o professor disse, né, a sua paixão. Vamos deixar a paixão de lado e começar a observar a situação de uma outra maneira.
né? E a grande problemática que nós temos enfrentado dentro da sala de aula é justamente a falta de interpretação de texto. As pessoas, eu costumo dizer para os meus alunos, né? Quando você mostra um texto para ser interpretado, leia o texto e vamos entender as entrelinhas desse texto para buscarmos as respostas. Não, eles não querem, eles já querem ir para a pergunta e respondendo direto, sabe, do texto. Eu falo, não, leia o texto. Então vamos interpretar o texto. Eu acho que é por conta dessa instantaneidade que o mundo contemporâneo tem influenciado cada vez mais. Da agilidade, eu quero a resposta rápido. Eu não quero parar para pensar e fazer uma análise mais aprofundada daquilo. Sem dúvida. E isso se reflete na grande problemática que nós temos visto nas redes sociais, né? E falava com o professor Edson aí da questão dos clichês da filosofia, né, o que a gente imagina. Sim. Quando a gente pensa na questão da sua área de atuação na pedagogia, né, que é musicalização e teatro, né, também existe um clichê que muitas vezes as pessoas pensam, né, pessoal de teatro é tudo maluco, músico é tudo, né, mas quando você vai lá, né, pegar uma partitura, né, e ver a questão, até matemática que existe ali, né, quando você pega a disciplina que o teatro exige para que a pessoa de fato encene, imposte voz, tenha postura e etc., é justamente o contrário desse clichê. Né? Sim, com certeza. O teatro e as diversas linguagens afins, né, é algo muito disciplinar. Exige um nível de concentração, de disciplina. E aí eu costumo dizer em sala de aula, o aluno que faz teatro é nítido a forma como ele adquire uma disciplina tão grande que é de chamar a atenção, assim, o aluno. Quando ele começa a entrar no teatro, ele sabe que a disciplina dele é importante para que o resultado seja alcançado. Por exemplo, numa montagem de final de ano, de apresentação, em que ele esteja inserido, a responsabilidade que ele tem com o outro, que é o colega. Ele precisa estar no ensaio, ele precisa participar para que o resultado seja alcançado. Não depende só dele, é do coletivo, né? E isso gera, consequentemente, disciplina. Tem que ter. Sem dúvida. E professor Edson, né, a gente percebe isso, né, o quanto essa formação em filosofia ela é necessária mais do que nunca hoje, né? Então, por isso a questão de estar aqui falando do curso claretiano, que também é um curso de referência e é um dos cursos base do claretiano, né, que sempre esteve e que tem essa atratividade justamente pela qualidade. Exatamente. E o curso de filosofia foi um dos primeiros a ser ofertados, né, pelo Centro Universitário Claretiano. Formamos já há várias décadas, hoje temos mestres, doutores que atuam nas mais variadas áreas, representantes da sociedade civil que viram no curso de filosofia a necessidade de fazê-lo na medida em que esse curso ofereceria a ele uma condição de melhor ver o mundo e a si mesmo, né? E é nesse sentido que o curso se insere, com o intuito de ofertar à sociedade a possibilidade de uma formação sólida, humanística, que, diga-se de passagem, muitas vezes nós não vemos em outras instituições, isto porque eu penso que, de modo geral, a formação ela tem que dizer a que ela veio, ela tem que ter uma missão, ela tem que ter uma visão de mundo comprometida, de certo modo, com um momento específico da sociedade. E isso o claretiano consegue ofertar por meio de sua proposta pedagógica, os alicerces filosóficos, humanísticos que nós temos e fazemos questão de praticá-los, quer seja na relação que nós temos com os nossos alunos, quer seja nas nossas considerações a respeito da realidade, né? E é esse o nosso desafio, formar seres humanos que tenham um conhecimento sólido, mas que, por outro lado, sejam seres humanos melhores, né? Sem dúvida. E, Aloysio, é a mesma questão quando a gente pensa, né, em pedagogia ou pensa em letras, aí as suas duas áreas de atuação, né? A questão da literatura é fundamental. A gente está num período de Feira do Livro aí, ver como isso é importante, né? A gente ainda é um país em que se lê muito pouco,
né? E na questão da própria educação, na importância da formação de bons profissionais, né? Que são aí o solo fértil para essas sementinhas que estão sendo recebidas todos os dias, e é realmente decisivo para o futuro do país, que a gente quer ver aí, né? Então, vale destacar isso e destacar também o quanto o Claretiano atua há muito tempo nessas áreas, né? Um dado que nós tivemos ontem na Feira do Livro, através do Vitor, né? Que é o nosso secretário interino de Educação, que na rede pública municipal, 70% dos docentes vêm do Claretiano, né? E a gente tem uma avaliação muito boa da estrutura municipal exatamente pela qualidade desses profissionais, de formação desses profissionais. Isso. Batatais, qualquer canto que você vá na cidade, você ouve falar muito bem dos profissionais da rede municipal de ensino, que abrange grande parte, né, das escolas de primeiro ao quinto ano, que são os profissionais da pedagogia, né, os formados na área de pedagogia, e para nós é uma satisfação saber desses dados, porque a formação que eles tiveram foram do Claretiano. E se a educação da cidade está sendo uma educação de qualidade, para nós é muito importante, né? É satisfatório termos esse reconhecimento. Né? Sem sombra de dúvida. Luiz, eu quero agradecer a participação aqui com a gente, agradecer também ao Claretiano por ter disponibilizado vocês aqui para falar um pouquinho a respeito dos cursos conosco, e agradecer aí em seu nome a toda a equipe do curso de Pedagogia. Nós que agradecemos a participação. É uma satisfação estar aqui falando desses cursos, representando, né, os cursos de educação, né, professor? Artes, pedagogia, letras, filosofia, enfim, os cursos aí da área de educação que estão atuantes aqui na nossa cidade. Sem dúvida. É uma satisfação. Muito obrigado. Professor Edson, obrigado pela participação e pela contribuição aqui, né, nessa discussão. Espero que a gente tenha ajudado aí os alunos indecisos, né, que estão procurando uma carreira, a olhar um pouquinho e buscar depois o Claretiano, inclusive por vocês, para se aprofundar um pouco mais a respeito dos cursos. Eu que agradeço aos telespectadores da TV Educadora, e faço um convite para todos que nos veem, né, enfim, que substitua o ponto final da resposta encontrada pela interrogação de uma reformulação das respostas e, quem sabe, novos caminhos aí de interrogação. Maravilha. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, temos mais 2 cursos do Claretiano aqui, tá certo? E também teremos matéria a respeito da Feira do Livro. Nós voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, falando aqui a respeito de alguns cursos do Claretiano e conversando com os professores. Agora com a Renata Fabre, da enfermagem. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Oi, Luciano, eu que agradeço, e assim, é sempre um prazer estar aqui, poder falar um pouco mais do Claretiano, né, e participar desse programa tão legal assim para a nossa cidade. Também com a Aline, terapeuta ocupacional. Obrigado pela participação. Boa tarde. Obrigada, Luciano. Boa tarde. É um prazer e uma honra a gente estar aqui representando o curso de terapia ocupacional da Claretiano e trazer um pouquinho de informação para o pessoal. Bom, terapia ocupacional crescendo e ganhando espaço no mercado cada vez mais, porque atua, eu acho que de uma maneira interessante, em várias esferas, né? Tanto da prevenção, né, quanto no tratamento especificamente, né, das mais variadas dinâmicas. Sim, a terapia ocupacional ela é um curso da saúde, mas está inserido em outras esferas, né? Então a atuação abarca, além dos contextos de saúde, da educação também, o social. Então dá uma gama de possibilidades muito grande para o profissional trabalhar. Está inserido em escolas, em abrigos, em centros de convivência com população em situações de risco e vulnerabilidade social, que é uma área que tem crescido bastante também. E, lógico, né, os contextos de saúde a gente não pode descartar, que tanto na parte da atenção primária, onde a gente fica com a promoção e prevenção das doenças, e na parte da reabilitação, principalmente.
Sem dúvida. E Renata, quando a gente chega na enfermagem, tem um diálogo completamente direto aí, né, com as TOs, porque também é isso, né, a gente mudou aquele conceito dos enfermeiros como cuidadores no momento da doença, mas também nessa questão da prevenção, do acompanhamento e de estar além daquele ambiente hospitalar, né, de tentar entender o indivíduo como um todo. Isso, é importante ressaltar assim, que a enfermagem ela tem hoje em dia um papel extremamente importante, né, dentro dessa equipe multiprofissional de saúde, que inclusive estão inseridos os terapeutas ocupacionais, dentro da prevenção que é na atenção primária mesmo. E a gente também trabalhando com a prevenção de doenças, promoção da saúde e até na reabilitação. Tem realmente, assim, que é o que o Ministério da Saúde tem preconizado para que a gente evite a hospitalização, né? Então, a gente vê hoje, inclusive, um dia de combate ao tabaco, né? Ao uso do tabaco. Então, assim, nós já trabalhamos muito com essa parte de prevenção em prol da deshospitalização mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é importante ter isso, e mais importante ainda, eu vejo, de ter essa conexão já na graduação, né? O Claretiano oferecer essa gama de cursos e, como eu falava em outros blocos, né, a gente tem cada vez mais aquele profissional que ele busca a formação, né, faz um curso e depois faz o outro, ou se especializa no outro, ou puxa disciplinas do outro, né? Enfim, tem cada vez mais essa conversa acontecendo. Com certeza. A gente assim a gente trabalha muito, eu acho que tanto o pessoal da terapia ocupacional, da fisioterapia, nutrição e da enfermagem, a gente trabalha muito com essa parte, dando um enfoque na equipe multiprofissional. Porque eu falo assim, o que seríamos de nós, por exemplo, enfermeiros, se a gente não tivesse a ajuda de um fisioterapeuta, a ajuda do TO, a ajuda de um nutricionista, a ajuda do médico, na verdade todos nós e eles idem, né? Precisando realmente do nosso auxílio em vários momentos. E assim, eu acho que é muito importante assim, ressaltar, eu acho que o respeito em cada uma dessas profissões, né? Assim, eu tenho uma admiração, eu falo que eu sou enfermeira, amo a minha profissão, sem dúvida nenhuma, mas assim, eu tenho um respeito e uma admiração muito grande por toda a equipe que compõe a equipe de saúde, né? A equipe multiprofissional dentro tanto da atenção primária quanto da área hospitalar. Renata, na prática, né, nós falávamos nas entrevistas anteriores o quanto a profissão mudou, com a enfermagem não foi diferente, inclusive as exigências para a atuação no mercado. Com certeza, sim, nós tínhamos, antigamente até, eu acho que é bom ressaltar, né, há um tempo atrás nós tínhamos um enfermeiro, era enfermagem e obstetrícia, que era o curso antigo. Isso daí, desde 2001, veio, assim, vindo com outras mudanças, né, pelo Ministério da Educação, em relação à formação do enfermeiro generalista. E, obviamente, a partir daí, o enfermeiro saindo da faculdade, né, ingressando no mercado de trabalho como enfermeiro generalista, ele acaba buscando uma área de atuação, assim, uma especialização e outros cursos para a área de atuação que ele estará ingressando e que ele estará trabalhando, né? E eu acho assim importante ressaltar que o mercado de trabalho dentro da área de enfermagem é algo assim muito extenso, né? O enfermeiro, ele pode trabalhar não só com a parte, a gente sempre quando diz e falamos sobre enfermeiros, a gente pensa logo no hospital mesmo, né? Daquele cuidador, enfim. E na realidade o enfermeiro ele tem uma gama aí de locais que ele pode atuar. Não só na área hospitalar, como na atenção primária, como docente, né? Ele ingressando aí no mestrado, doutorado e participando ingressando na carreira acadêmica, cursos técnicos, graduação, dentro de home care, dentro do SAMU, do Serviço de Atendimento de Urgência, dentro do GRAU, enfim, tem uma gama de opções aí dentro do mercado de trabalho. Uma coisa assim, muito importante a gente ver que cada hospital, quantos enfermeiros tem, né, que costumam ser contratados. Um para cada plantão, mais os folguistas. Então, assim, a gente tem uma gama de locais muito grande, muito extensa de mercado de trabalho. Sem dúvida. E terapia ocupacional não é diferente, né? Nesses anos todos de profissão, a gama de atuação e o perfil mesmo da atuação mudou. Ela surge mesmo dentro do processo de reabilitação, né? Vem lá da Segunda Guerra Mundial para reabilitar os mutilados de guerra e também
num braço muito forte da saúde mental, mas hoje a gente tem uma quantidade de opções grandes, não só na área da reabilitação, como eu falei, né? E é exatamente isso, né? Porque no início era isso, era terapia ocupacional, reabilitação e saúde mental. Mas a gente percebe isso, o quanto todos nós, algum dia, podemos necessitar da terapia ocupacional. Com certeza. A TO tem essa possibilidade para trabalhar com o cotidiano, né? Qualquer pessoa que tem o cotidiano interrompido, independente do motivo, é perfil para ser atendido pela terapia ocupacional. Não necessariamente ela precisa ter uma limitação física ou uma limitação psicológica para necessitar do atendimento de TO. Pode ser, por exemplo, um surto de estresse, uma perda, um trauma que interrompa o cotidiano, que ela não consiga desenvolver as atividades de vida diária dela como ela desenvolvia antigamente e necessite de ajuda para organizar essa rotina. Perfeito. Aline, eu quero agradecer a presença. Obrigada. Deixar o espaço sempre à disposição e parabenizar pelo trabalho. Obrigada. Renata, obrigado pela participação, né? E o programa está sempre à disposição. Eu que agradeço e é sempre um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. Maravilha. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, você confere matérias a respeito da Feira do Livro, onde o Claretiano também está. Nós voltamos já. Muito bem, hoje é terça-feira, começando praticamente, oficialmente, aqui na Praça do Santuário Bom Jesus da Cana Verde, a 7ª Feira do Livro de Batatais. Essa feira, além de as pessoas que vierem aqui encontrarem bons livros, adultos, crianças, para jovens, também vai encontrar aqui muitas atrações, como apresentação teatral, palestras, enfim, uma variedade de ações culturais que vão acontecer aqui durante toda essa Feira do Livro aqui na Praça do Santuário. E nós estamos mostrando isso para vocês em nome do Claretiano Centro Universitário, que também está presente aqui na Feira do Livro, com o stand aqui mostrando as suas publicações referentes ao Centro Universitário. E lembrando que o patrono dessa Feira do Livro é o Padre Sérgio Ibanor Piva, que é o reitor do Claretiano Centro Universitário. Vamos acompanhar um pouquinho agora o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer aqui nessa tarde. Quem vai se apresentar nessa tarde aqui na 7ª Feira do Livro, no dia da abertura oficial, que vai ser à noite, é o grupo Plenitude com a peça Os Saltimbancos. Bem, vocês já apresentaram essa peça muitas vezes, inclusive no Teatro Municipal. Logicamente, hoje aqui é um público diferente, local aberto, tem muito mais alunos. Como é que é essa experiência? Vocês já fizeram isso anteriormente? Não, sempre é uma experiência nova, né? Tá com crianças com nova energia e tudo é muito bacana. A gente mistura as técnicas que a gente tem e leva teatro para todo mundo, mesmo sendo no palco. O teatro ele acontece onde as pessoas acreditam e respeitam a arte e a gente leva para todo mundo. E tá fazendo parte dessa Feira do Livro, é importante para vocês? Opa, muito importante mesmo, assim, tanto pro histórico, pro grupo, quanto pra cidade, né? Fomentar a arte, participar, prestigiar esse projeto que é muito bacana, né? A Feira do Livro, e tamo aí.
Você é o Thiago, né? Thiago, isso mesmo. Thiago, fala pro pessoal que tá em casa aí, que ainda não viu vocês se apresentarem, mas uma outra oportunidade, que lógico que não é aqui agora, lá no teatro, para ver vocês. O que diz a peça O Saltimbancos? Saltimbancos, ele é um derivado do músico de Bremen, né? Então ele conta a história dos 4 bichos que se reúnem, que se encontram na vida e resolvem virar cantores. E nesse meio do caminho tem alguns problemas, eles encontram seus antigos patrões, seus barões, e tem uma certa briga ali. Ele fala da questão das classes. Então Saltimbancos é um musical, antes de tudo, que fala realmente do trabalho, da relação com o próximo, o quanto se unir faz bem. Você comentou das nossas próximas ações. No dia 8 e dia 9, o Grupo Teatral Plenitude e o Espaço Cultural Fernando Faro, eles vão estar promovendo a Mostra de Teatro Ribalta, a 3ª edição. E dia 8 a gente tem abertura oficial com várias ações, vai ter peça teatral, vai ter ensaio aberto e vamos ter também oficinas, tanto de dança, artes visuais e teatro. Onde vai ser esse teatro? Nós vamos ter ações no Teatro Municipal, ações no Sérgio Laurato e no Espaço Cultural Fernando Faro. Essa 7ª Feira do Livro tem como patrono o padre Sérgio Ibanor Piva, que é o reitor do Claretiano Centro Universitário. E nós estamos vendo aqui o estande também, espaço literário, que está contemplando também o Claretiano. Vocês podem ver aqui uma estante com vários livros de parapsicologia pastoral. Nós temos as vendas aqui sobre M. Baitatadas, que são os livros que falam da lenda do M. Baitatá, que dizem que daí surgiu o nome de Batatais. Enfim, são vários livros de escritores locais. Aquele ali é do Cônego Eloy Pupim, para psicologia pastoral. Nós temos aqui também Viver Vale a Pena, que é da Maria Maximiana dos Santos. Bom Jesus da Cana Verde dos Batatais, falando sobre o Bom Jesus. Aqui nós temos uma raridade que diz que esse livro aqui, o Jornal de Batatais, preto no branco, de 1987 a 1991. São jornais que foram escritos pelo homenageado da Feira do Livro, que é o jornalista e escritor Pedro Lázaro Teixeira, que era mais conhecido pelo apelido de Pelatelli, que eram os nomes daquele tinha Pedro Lázaro Teixeira, Pelatelli. Então, são jornais que foram encadernados de matérias que ele escreveu para o jornal. Mas o Pedro Lázaro Teixeira, ele era de Santo Antônio da Alegria. E Santo Antônio da Alegria é conhecido como o Cuscuzeiro. E aqui são alguns jornais que ele escreveu. Lembrando aqui o apelido de Santo Antônio da Alegria, que eles dizem que quem nasce em Santo Antônio da Alegria é conhecido como Cuscuzeiro. Então, temos aqui vários jornais também que ele editou lá em Santo Antônio da Alegria, falando daquela terra boa, onde tem muito doce, muito queijo, enfim, uma vida gostosa, ar puro. Então tá aqui. E temos aqui também, falando sobre o José Olímpio Pereira, o editor batataense, daquela revista que fez muito sucesso, Amigos. Temos aqui também outro Amigos aqui falando da Companhia de Reis dos Irmãos Saltarelli, enfim. E aqui está o Pedro Lázaro Teixeira, o homenageado, fazendo parte aqui também. E esse espaço falando dos cursos que são oferecidos no Claretiano Centro Universitário. Educação, temos aqui saúde, enfim, é uma variedade de livros, de publicações que as pessoas poderão encontrar aqui nesse estande que fica bem ao lado do palco, quem chega na feira pelo lado esquerdo.
professora Maria Inês, ela é de Ribeirão Preto, mas ela dá aula aqui na escola Célia Bueno. Os seus alunos são de que série, Maria Inês? Pré-2. Pré-2. Isso. E o que significa para você trazer eles aqui na Feira do Livro? Significa, assim, que para eles terem uma cultura melhor, né? Escolhendo o livrinho que eles possam ler para diversidade. Bom, e como é que é? Eles te perguntam na hora de escolher o livro ou eles vão pela própria ideia, pelo que eles estão vendo na capa? Às vezes pelo que eles estão vendo na capa, né? Porque o que mais chama atenção neles é a capa, né, do livro. E depois você vai dando ajuda dentro de classe também com eles? Sim. E tá gostando da feira? Tô gostando, tá muito boa. Deixa eu ver o que você comprou aqui. Clássicos do Chapeuzinho Vermelho. Isso é para pintar também, você vai pintar? Você gosta de pintar? Gosto. Gosta? E você gosta de vir aqui na Feira do Livro? Gosto muito. Por que você gosta? Por causa que é muito legal. O que você gosta mais, do teatrinho ou de levar um livrinho para casa? De levar o livro para casa. Porque você lê mesmo, gosta de ler? Gosto. Tá feliz com a tua compra? Tô. Tá? Depois quando você pintar, você me mostra? Mostra. Então tá bom, viu? E a menina aqui, a Maria? Eduardo. Maria Eduarda, você gosta também? Que livrinho que você comprou? É o mesmo dela ou não? Não, é diferente? Sim. Deixa eu ver. Posso tirar? É pré. É prézinho? É alunos do pré, ó. Pequena Sereia. Também vai pintar, né? Vou. Você gosta de pintar ou gosta de ler? Gosto de ler. Gosta de ler? Mas aí você vai aproveitar e vai pintar também. Vou. Bem, estamos de volta aqui da Praça do Santuário Bom Jesus da Cana Verde, onde está acontecendo, a partir desta terça-feira, aqui na praça, a 7ª Feira do Livro de Batatais. Vamos agora acompanhar mais um pouquinho desse evento. Bem, eu estou aqui com um grupinho de alunos da escola professora Célia Bueno. Estou aqui com a professora Zilda. Zilda, meninada já está comprando os livrinhos aí com cheque livre? Os cheque livre, estão muito felizes, né, meus filhos? Cadê a cara de alegria? E como é que é? Eles pedem orientação para você, qual livro que eles devem comprar, ou eles vão ali pela capa do livro? Olha, eles já estão tendo essa autonomia de escolher o livro que eles querem. São livros infantis, são livros de história. Diz aquilo que acho que atrai o visual para eles. Bom, e tem uma coisa, né? E eles escolheram uma livraria de Batatais. Estão liberados a escolher o livro que eles quiserem. Já comprou o livrinho, Jamil? Já comprou o livrinho? Que livrinho que você comprou? Posso ver? Você comprou um livrinho aqui do Hot Wheels. Comprou um livrinho do Hot Wheels? Você gosta desse tipo de livrinho? Gosta? Então tá bom, obrigado, hein? Cadê o outro? Vem cá, Manuel. Já comprou teu livro também? Que livro que você comprou? Mostra pra mim aí. Quebra-cabeça. Comprou um quebra-cabeça? Do dinossauro. O quebra-cabeça do dinossauro. Deixa eu ver, ó. Olha aqui, ó. Quebra-cabeça do dinossauro. Você vai conseguir montar isso, Manuel? Vai? Você gostou de ganhar um check-in para comprar um livro? Você gosta de ler? Bem, estou aqui com a diretora da escola, professora Célia Bueno, a professora Sandra Maria Gato Boareto. Bem, Sandra, é importante, né? Já trazer, como eu entrevistei a criançadinha do pré, já começar a fazer com que eles tenham uma vivência junto com a leitura, né? Sim, é importante começar, né? Desde pequenos, para eles apreciarem e tomar gosto da leitura. E você nota como diretora que realmente hoje está havendo uma procura muito maior pela leitura, pelos livros? Sim, os alunos têm muito interesse pela leitura, para ler, para ver as figuras também e aprenderem, né, a manusear os pequenos
Então é muito importante isso para eles. E isso dentro da escola, também dentro de sala de aula, vocês incentivam? Sim, todos têm o projeto leitura e eles fazem parte, que é o 3º, o 4º e o 5º ano. E os pequenos também usam a biblioteca para isso. Isso é importante, então. Isso é muito importante. Começar da sementinha, né? Sim, é desde pequeno, né? Vitor, foi difícil? Difícil sempre é, né? Montar uma feira desse tamanho, uma semana de atividades, sempre exige muita dedicação. Mas trabalhamos bastante com o apoio do Departamento de Turismo, Departamento de Cultura, para promover um evento que alegre as nossas crianças. E tá uma semana cheia de atividades aí, enfim, para todos os públicos. Tem para criança, tem para adulto, tem livros infantis, livros para adulto, quer dizer, todo mundo vai ser contemplado aqui. É, uma programação para a família, né? A gente prioriza as nossas crianças, os alunos da rede municipal, oferecendo teatro, música, vários espetáculos, além de um cheque-livro de R$22 para que eles possam adquirir seus livros na feira. Mas a gente tem programação para toda a família, tanto de manhã, à tarde, no período da noite. A gente tem uma série de atividades que toda a família está convidada a participar. Lembrando que o pessoal pode vir aqui durante a semana, né? Vem de manhã, vem à tarde, vem à noite, toda hora vai ter alguma coisa aqui. Sim, a programação ela inicia às 8 da manhã e vai até às 9 da noite todos os dias. No período da noite, hoje teremos a abertura oficial do evento, homenageando Padre Sérgio e Pedro Lázaro Teixeira, que são os nossos grandes homenageados dessa feira. E a escritora Cecília Meirelles, né? E a escritora Cecília Meirelles, né, que a gente optou esse ano por trazer uma escritora para fazer um trabalho nas escolas, né? Então, já vem desde agosto trabalhando essa questão na escola para que isso possa culminar aqui na Feira do Livro. Então, a partir de 7h30, mais ou menos hoje, 20 horas, abertura oficial. A gente convida a população a chegar a partir das 18h30, porque nós teremos a apresentação da banda da Polícia Militar. Então, antes da abertura oficial, teremos um show com a banda da Polícia Militar e aí na sequência já a abertura oficial da nossa feira. E toda uma programação durante essa semana. Amanhã nós temos teatro de manhã e à tarde, à noite temos o Projeto Guri que irá apresentar aqui. Na quinta-feira também temos teatro manhã e tarde, show musical no período da noite, assim como na sexta-feira. E também teremos palestras para os professores. Os professores da Rede Municipal de Educação vão participar de 2 palestras no Centro Cultural, na quarta e na quinta-feira.
bem, nós mostramos para vocês um pouco das ações, atividades que aconteceram nesta tarde de terça-feira aqui na 7ª Feira do Livro de Batatais, na Praça do Santuário Bom Jesus. Com imagens de Paulinho Tolentino, reportagens de Antônio Claré para Rádio e TV Educador, o som e a imagem de Batatais. Nós vamos a um rápido intervalo e na sequência a última parte da matéria, falando agora a respeito da abertura oficial da Feira do Livro. Nós voltamos já. Muito bem, aconteceu na noite desta terça-feira, dia 28 de agosto, aqui na Praça do Santuário Bom Jesus da Cana Verde, abertura da 7ª Feira do Livro de Batatais, a promoção da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Foram homenageados aqui a escritora Cecília Meirelles pelo grande trabalho que ela fez em todo o nosso país e fora do país também. Aqui da nossa cidade, homenageado o jornalista, escritor que nos deixou tão recentemente, Pedro Lázaro Teixeira, era conhecido nos meios jornalísticos como Pelatelli e também como patrono, o Padre Sérgio Ibanor Piva. O Padre Sérgio, que é o reitor da Claretiano Centro Universitário. E também é em nome do Claretiano Centro Universitário que nós estamos aqui mostrando para vocês toda essa cobertura da 7ª Feira do Livro. E você já sabe, Claretiano é o lugar onde você realmente precisa conhecer e estudar. Agora também tem o curso de Direito para você que quer estudar para advogado. Procure Centro Universitário Claretiano. Bem, e antes, quem deu um verdadeiro show aqui, não só tocando, mas cantando, animando para a plateia, foi a banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E olha, teve até cantor fardado, hein? Veja só.
também alunos da professora Ana Bonagura fizeram um verdadeiro espetáculo aqui em cima do palco, representando a escritora Cecília Meirelles e tudo aquilo que ela nos trouxe de bom através da sua escrita, através da sua poesia. Vamos ver o engraçamento dessas crianças. Não conheci meu pai. Morreu poucos meses antes de meu nascimento. Minha mãe, pouco conheci também. Foi morar com papai e papai do céu. Logo depois de eu completar 3 aninhos. Ah, Dona Jacinta, minha amada avó, que de mim cuidou com tanto zelo, me fez poetisa, professora, jornalista e pintora. E quem diria que com 18 anos publicaria meu primeiro livro, Espectros. Estou aqui com o prefeito municipal José Luiz Romagnoli, está aqui ladeado pelo padre Sérgio Banor Piva, patrono da 7ª Feira do Livro, reitor do Claretiano Centro Universitário, da professora Vânia Oliveira Teixeira, esposa do saudoso Pedro Lázaro Teixeira, ambos homenageados nessa festa. Prefeito, merecidas homenagens, não? Muito merecido, com muita alegria que nós estamos fazendo a abertura oficial da 7ª Feira do Livro e podendo fazer uma homenagem de gratidão a esses 2 grandes nomes da nossa cidade. Padre Sérgio, né, que é hoje da nossa faculdade e Centro Universitário Ceuclar, e o saudoso Pedro Lázaro Teixeira, jornalista, escritor, aqui representado pela sua esposa Vânia. Então, para nós é uma alegria muito grande poder estar homenageando 2 grandes nomes da nossa cidade. Obrigado a eles por tudo que fizeram por Batatais e por isso a nossa sincera homenagem. Prefeito, o senhor disse aí nas suas palavras que apesar da dificuldade que hoje os municípios passam, Batatais não é diferente, é preciso manter um evento como esse para dar oportunidade para as pessoas crescerem através da leitura. Sem dúvida, só o conhecimento, só a leitura, só a cultura é que faz com que a pessoa desenvolva e cresça na vida e ela tem sustentação. Portanto, esse evento cultural que é a Feira do Livro tem que ser mantido e tem que ser prestigiado por todos nós para que não só a criança, o jovem e também o adulto possa continuar adquirindo conhecimento. E muitas vezes nós adquirimos muitos conhecimentos, mas o melhor conhecimento está nos livros. E nunca é tarde para começar. Sem dúvida. Por isso, estamos aqui. Que todos tenham um bom proveito nessa Feira do Livro que vai até o final da semana. Parabéns a toda a nossa Secretaria de Educação, nosso secretário Vitor, por ter, mais uma vez, organizado esse grande evento. Realmente, estou aqui com o padre Sérgio Banor Piva, reitor do Claretiano Centro Universitário, que foi escolhido como patrono, porque, segundo o próprio prefeito disse e outras pessoas disseram aqui nas suas falas, hoje é um símbolo do conhecimento, da educação em Batatais, através do seu trabalho à frente do Claretiano. Parabéns pela homenagem, padre Sérgio. Muito agradecido. Realmente me comove isso, essa homenagem, porque foi um trabalho que, no fundo, a cidade, a autoridade de Batatais reconhece. Isso significa um estímulo muito grande. Nós queremos realmente fazer a cidade crescer. Ela é conhecida. O Claretiano quer saber onde fica. E fica em Batatais. Batatais, que cidade é essa? Então, desde Roraima até Pelotas, no Rio Grande do Sul, a cidade de Batatais está sendo conhecida. Nós estamos proclamando sempre através do nosso título, do nosso nome de Claretiano. E para mim é uma honra muito grande e fico realmente satisfeito de ver a nossa cidade crescer desse jeito. O importante, padre Sérgio, é que a gente ouve vários políticos e outras pessoas também de outras áreas, não só da política, dizerem que o país, principalmente o Brasil, só vai para frente a hora que olharem direito para a educação. E vocês estão fazendo a parte de vocês.
Sem dúvidas, sem educação nós não temos seres humanos responsáveis e livres, portanto não vamos ser governo competentes, não vamos ser democracia que pressupõe a formação de alto nível do ser humano. Sem educação não se atinge a esse nível e muito menos uma autêntica e verdadeira democracia. Parabéns pela homenagem, bem merecida. Muito agradecido também, viu? Muito obrigado, viu? Agora eu estou aqui com a professora Vânia Oliveira Teixeira, esposa do saudoso Pelatelli. Para quem não sabe, era o Pedro Lázaro Teixeira, né? Poeta, escritor, enfim. O Pedro era uma figuraça, né? E hoje sendo lembrado. Acho que nunca é tarde também para homenagem, né, Vânia? Não, uma homenagem maravilhosa. Fico emocionada por tudo que foi dito sobre ele, o que foi uma grande verdade. E essa dupla homenagem para o Padre Sérgio, que representa aqui o Claretiano, que antigamente era o Colégio São José, onde o Pedro, por 3 anos, morou lá dentro e iniciou os seus aprendizados, a sua cultura, que foi começada lá no Colégio São José. Né? Quer dizer, e ele... Então tem uma ligação mais que direta, né? Não resta dúvida, muito importante isso. E de onde ele está, se ele puder enxergar, coisa que a gente não sabe, ele também deve estar emocionado e agradecido por toda essa homenagem. Bem, te conhecendo bem como eu conheço, logicamente, além de alegre pela homenagem, tenho certeza que você está bastante emocionada. Ah, sim, não resta dúvida. Muito obrigada, viu? Parabéns, viu? Bastante merecida também a homenagem, viu, Vânia? Muito obrigada. Em nome do Claretiano Centro Universitário, nós mostramos para vocês como foi, na noite desta terça-feira, a abertura da 7ª Feira do Livro de Batatais, aqui na Praça do Santuário Bom Jesus da Cana Verde, com o apoio, né, do Centro Claretiano, imagens do Paulinho Tolentino, reportagens Antônio Claré para a Rádio e TV Educadora. Você já sabe, é o som e a imagem de Batatais. O programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Você fica agora na companhia da TV Brasil e nós voltamos como sempre amanhã, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.